Quem aqui se limita? Quem se limita? Quem falou com tanta empolgação que se limita assim? Pergunta para a pessoa do seu lado, você se limita? Agora chega para a pessoa do outro lado, então essa noite isso vai ser quebrado em nome de Jesus, irmão. Amém. Vamos sair daqui sem limites. Só os limites de Deus, tá? Porque aí a pessoa sai fazendo o que quer, né? Amanhã começa a Paralimpíada. E eu estava lendo um artigo. E tem um nadador que se chama Daniel Dias. E ele é um atleta. Ele já tem 15 medalhas. Dessas 15, 10 são de ouro. Ele é um atleta paralímpico. E ele tem algumas limitações, depois vocês leiam sobre ele, é muito forte a história de vida dele. Mas ele tem algumas limitações, mas ele não permitiu que essas limitações o limitassem. E ele fala que ele decidiu ser feliz. E que a limitação, ela está na nossa mente. Lindo. Testemunho lindo. E eu queria falar sobre isso hoje. Em homenagem à Paralimpíada que começa amanhã, queria que a gente pudesse falar sobre as limitações. Vamos começar com um exemplo de Moisés. Moisés foi um hebreu que foi educado na corte egípcia. Ele sabia tudo que um egípcio sabia, mas ele era um. E teve um dia que ele estava andando e ele viu um hebreu sendo castigado por um outro egípcio, e aquilo revoltou o coração dele, e ele se deixou levar pela ira, e ele matou aquele egípcio. O fato de Moisés ter feito isso fez com que ele tivesse que fugir para o deserto. E lá ele ficou 40 anos cuidando de ovelha. Cuidar de ovelha não é castigo não, tá, gente? É bom, eu faço isso todo dia. Mas aquilo foi o que Deus estava usando na vida de Moisés para treiná-lo. 40 anos se passaram e vamos abrir a Bíblia. Está todo mundo armado aí? Cadê sua arma? Essa aqui, gente. Vamos passar as Bíblias, por favor. Vamos abrir lá em Êxodo 3. Você lembra daquela passagem da sarça ardente? Que Deus aparece num arbusto que não se consumia, era uma chama no meio do deserto, que não se consumia, ou seja, não acabava. E de dentro daquela chama saiu uma voz, que era a voz de Deus. Era uma coisa sobrenatural, né? E aí olha o que Deus fala para Moisés. Todo mundo achou? Êxodo 3, do 10 ao 11. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava pedindo uma coisa simples para Moisés. Olha, você vai lá e fala com Temer para ele liberar sei lá o que para as pessoas. E aí olha o que Moisés responde. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Depois finalmente Moisés obedece o Senhor, né? Mas quantas e quantas vezes a gente deixa de cumprir o nosso papel, a gente deixa de cumprir a vontade de Deus porque a gente acha que a gente é incapaz. Moisés se julgava incapaz, entende? Ele achava que ele não ia conseguir fazer aquilo. E dentro de uma série de justificativas que Moisés dava, ele inclusive falou que ele não sabia falar direito. E Deus foi resolvendo todos aqueles problemas, todos aqueles supostos obstáculos. Mas sabe o que acontece? Deus não quer pessoas autoconfiantes. Deus quer pessoas que confiem nele. E é só isso que você tem que fazer. Então, uma grande limitação que acontece na gente é a gente achar que a gente se fiar na nossa incapacidade. Mas sabe o que eu sempre ouvi? Que onde Deus guia, Ele providencia. Se Deus está pedindo algo para você, Ele vai além da sua incapacidade, além daquilo que você pensa de você mesmo, amém? Então vamos lá. Primeiro a gente já falou sobre ir além da incapacidade.
Tamo junto? Queria falar agora sobre Davi. Davi era o filho mais novo. Os irmãos dele eram todos fortes, grandes. Não que os pequenininhos não tenham vez, tá? E esses irmãos todos, eles iam para o exército. E sabe o que Davi fazia? Cuidava de ovelha, gente. Tem algo de especial em cuidar de ovelha, não tem não? Mas, será que aquilo não gerava algo em Davi? Ele devia olhar para os irmãos dele e falar, poxa, eles são mais fortes do que eu. Eu sou só um pastorzinho. Vamos ver o que Deus fez com esse pastorzinho. Acontece que Deus pediu para que o profeta Samuel fosse lá ungir o novo rei, que entraria no lugar de Saul. E o forte é que até o profeta foi enganado pela aparência. Até o profeta, quando olhou o primeiro irmão, viu lá, né, grandão, fortão, tipo Eric ali com aquele colete. Falou, é ele o ungido. Deus falou, sabe o quê? Não, é ele não. É sim, tá, irmão, declaro sobre a sua vida que você é ungido, tá? Vamos abrir lá em 1 de Samuel 16. Primeira de Samuel 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, estamos falando de Samuel, tá? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel já concluiu. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante, porém o Senhor olha para o coração. Senhor olha para o coração. Isso é lindo. O mundo de hoje te julga pela sua aparência, te julga pelo seu nível educacional, pela quantidade de dinheiro que você tem. Mas nada disso importa para Deus. Deus está olhando para o seu coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus está olhando para o seu coração. A gente brinca de falar com a pessoa que está do lado, mas as nossas palavras têm força. Aquilo que sai da nossa boca é uma declaração positiva para o mundo espiritual. Então, que da sua boca possa sempre sair bênçãos. Amém? Voltando aqui. Então, mesmo que o mundo nos despreze, e às vezes ele nos despreza, Deus te ama. Ainda que o mundo não ligue para você, ainda que o mundo ache que você é todo errado, Deus ama você. E o Tom está me acompanhando. Comigo, hein? E sabe o que foi legal? Davi se destacou entre aqueles irmãos. Davi foi lá e venceu Golias. Davi foi lá e foi ungido rei. Davi fez coisas que nenhum daqueles irmãos fizeram. Mas ele fez isso com o poder de Deus. Ele era um escolhido, assim como você é um escolhido. E aquilo que você vai fazer com o poder de Deus. Independente da sua aparência, independente do que pensem sobre você, independente do que tenham falado para você. Porque às vezes tem pessoas que nos amaldiçoam na nossa família. Às vezes você se amaldiçoa. Às vezes você tem pensamentos negativos sobre você. Mas Deus não está olhando para nada disso. Deus não olha para a condição em que você está agora. Deus avalia você com base no plano que Ele tem para a sua vida. E esse plano vai se cumprir, entende? Independente da sua aparência. Amém? Estamos juntos? Um outro exemplo que eu queria dar. Então, a gente falou da incapacidade. A gente falou da
A incapacidade é um processo interno, ok? A aparência é a maneira como as pessoas nos... E agora a gente vai falar sobre o tempo. Às vezes o tempo faz com que a gente se sinta limitado, não faz? Vou explicar. Você tem uma expectativa de que algo aconteça na sua vida. Já viu uma ampulheta? E a sua ampulheta está virada. A única coisa que você vê é aquela areia caindo, aumentando mais embaixo e diminuindo o que está em cima. Vou falar para vocês o que Deus faz. Deus havia prometido para Abraão uma descendência. Nessa época, Abraão tinha 75 anos, pessoa jovem. E Sara era uma mocinha de 65 anos. Mas Deus tinha dado aquela promessa. Deus tinha dado aquela promessa. Então, o tempo foi passando e a Sara foi ficando cheia de dúvida, né? Então, ela resolveu ajudar Deus. Você já tentou ajudar Deus? Funcionou? Porque todas as vezes que eu tentei ajudar foi assim, ó, super bom. Mas aí a Sara foi lá. Havia um costume da época que quando você tinha uma serva, se o seu marido se deitasse com aquela serva, como assim, pastora? O que é isso? Marido? Na época tudo bem, essas coisas, tá? Havia poligamia. Mas se o seu marido se deitasse com a serva, aquele filho seria um filho que daria continuidade àquela geração, entende? Pois bem, Sara foi lá. Eu vou falar uma coisa só para vocês, né? Como sempre, a mulher desviando a situação, né? Ela foi lá, convenceu Abraão, deve ter ficado falando na cabeça dele. Ele foi lá, meio que sem personalidade, aceitou, dormiu com a serva teve um filho. Quem sabe o nome desse filho? Quiz da Bíblia. Não, não vale, você não vale. Quem sabe o nome do filho? Tá, Ismael, tá? Quem sabe o nome do filho? Mas Deus não reconheceu Ismael como filho da promessa. Deus tinha um plano. E aí sabe o que acontece? Com 89 anos, uns anjos aparecem para Sara. Vamos ver o que ele fala. Gênesis 18. 13 ao 14. A esse ponto, Sara não tinha mais esperança de engravidar. Tinha quase 90. Vamos lá. E disse o Senhor a Abraão. Ok. O Senhor fala de novo para Abraão que ele vai ter um filho. Aí sabe o que Sara faz? Ela ri. Por que se riu Sara, dizendo... Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? A resposta vem, ó. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um... O que acontece é que muitas vezes as nossas dúvidas, elas limitam a nossa fé. As nossas dúvidas vão entrando de tal maneira em nosso coração que a gente começa a acreditar mais na dúvida do que em Deus. A sua expectativa de que aquilo iria acontecer e não acontece, porque a gente também. A gente acha que Deus é igual máquina de refrigerante. Sabe como é que é a máquina de refrigerante? Você bota a moedinha e imediatamente você escolhe o que você quer. Eu quero uma Coca-Cola. E a Coca-Cola sai. Às vezes a gente trata Deus dessa forma. A gente acha que a gente pode chegar lá, escolher o que a gente quer, da maneira como a gente quer, no tempo que a gente quer, e que Deus vai ter que cumprir aquilo. Transformamos Deus no gênio da lâmpada, sabe? Mas Deus tem seu tempo. Deus tem suas razões. E enquanto Ele não está cumprindo aquela promessa, Ele está amadurecendo aquela promessa para você. Ele está amadurecendo você para aquela promessa. Só que o que acontece é que
A nossa falta de fé faz com que, invariavelmente, a gente escolha caminhos humanos. Eu vou explicar o que é um caminho humano. Sabe quando você quer dar uma manipuladinha? Quando você conta uma mentirinha? Quando você quer dar um jeitinho? Foi mais ou menos isso que a Sara fez. Só que toda vez, e isso é algo que você precisa guardar, toda vez que você tiver querendo dar um jeitinho, você está usando uma manifestação humana e não a sua fé. Entende isso? Toda vez que você quiser colocar a mão para controlar algo, não é a fé que você está usando. E a probabilidade de isso dar errado é grande ou pequena? A gente precisa acreditar nas soluções de Deus. A gente precisa deixar Deus ser Deus, deixar Deus atuar. A nossa fé, a nossa falta de fé, muitas vezes atrapalha o Senhor, porque a gente vai atropelando, tomando decisões erradas, querendo tomar a posse da sua vida da maneira errada. Agora vamos lá. Se Deus ama você, se Deus é o Deus que te vê no oculto, não foi isso que você cantou? Você até fechou o olho para falar que Deus é o Deus do oculto, é o Deus que vê você orando no seu quarto. Se Ele é isso tudo, e se ainda por cima Ele é o Deus do impossível, por que Ele não vai fazer isso que você quer? A não ser que isso vai te fazer mal, mas que pai daria pedra a um filho que pede pão, entende? Só que às vezes o tempo, ele vai roubando a nossa fé. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai permitindo que a dúvida vá entrando, entende? E aí você começa a achar que Deus não funciona. Mas sabe o que? Deus não sai do lugar, a gente é que se afasta dele. Deus não muda. A natureza dele é imutável. O amor dele é incondicional. Quem muda somos nós. Quem toma as decisões erradas somos nós. Quem se desvia somos nós. Então que você possa conservar a sua fé. No momento em que você acha que o tempo está passando, conserva a sua fé, guarda a sua fé, que Deus vai fazer. Amém? Então, é forte essa coisa de fé, porque a gente vive num mundo hoje em que as pessoas têm suas próprias convicções e que às vezes, quando a gente vive essa questão da fé, parece que a gente é meio louco. Ah, fulano é um poeta. Mas a verdade é que a gente não pode permitir que a visão das pessoas nos limite, entende? E realmente as pessoas começam a te questionar. Ué, mas por que você está esperando a pessoa certa para a sua vida? Vai lá e fica com a menina. Por que você está esperando? Porque eu creio que Deus vai trazer a pessoa certa para mim. Ué, mas por que você já não saiu desse trabalho? Eu não saí desse trabalho porque Deus não me levou a fazer isso. Deus não mostrou isso para mim. Ué, mas por que você não foi lá e não chutou o balde com aquela pessoa? Eu não fiz isso porque eu não quero desobedecer a Deus e não é isso que o Senhor me ensina a fazer. Agora, gente, para te criticar, para falar que você está fazendo a coisa errada, para levar você para o caminho errado, tem assim, ó. Agora, irmãos de fé são poucos. Então, se você tem um irmão de fé do seu lado, que te ajuda nessas horas, conserve-o, porque isso é uma raridade. E a questão é que viver na fé é viver uma nova dimensão, entende? É superar esses obstáculos através da fé. Não é olhar as circunstâncias, mas é olhar lá para frente, entendendo que Deus vai fazer. Ele vai fazer. E você precisa declarar isso a cada dia na sua vida. A cada dia que a sua mente, que as suas dúvidas quiserem dizer para você que Ele não vai fazer, você vai falar para Ele, Ele vai fazer sim. Porque meu Deus é fiel.
porque Ele me ama, porque Ele sabe dos desejos do meu coração. E Ele vai realizar cada um deles para a honra e glória dEle. Só que a gente precisa abrir mão do nosso conceito humano. Existe um conceito humano, existe um raciocínio carnal que acaba com a fé. Entende? Vamos abrir lá em Romanos. Romanos 12. Versículo 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do quê? Para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Viver pela fé é não andar no curso desse mundo. Viver pela fé é enxergar algo que ninguém enxerga. Viver pela fé é ter o seu entendimento renovado. É quando todo mundo disse para você que não, e você vai falar que sim, porque Deus está colocando essa semente no seu coração. Isso é viver pela fé. A gente precisa abrir mão da nossa própria mentalidade, de pensar na nossa capacidade, de pensar na nossa aparência, de pensar no tempo que está passando. Ele fala aqui, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, isso é uma ação, você precisa renovar, você precisa decidir renovar o seu entendimento. Você precisa escolher pensar diferente. Você precisa permitir que essa mentalidade de fé permeie você, a ponto de você realmente... Glória a Deus, se alguém olha para você e fala, você é poeta. Você não vive a realidade, não vivo mesmo. Não vivo mesmo. Eu quero andar no sobrenatural de Deus a cada dia. Eu quero continuar seguindo, ignorando as visões do mundo, ignorando aquilo que as pessoas querem falar do natural. Eu quero viver no sobrenatural. E cada um de vocês pode viver isso. É um esforço que a gente tem que fazer, porque o tempo todo a gente é acessado para voltar a ter aquele velho raciocínio. O tempo todo a gente é acessado para meter a mão nas coisas e fazer as coisas da nossa forma. Mas se a gente estiver forte, em quê? Ixi. Se a gente estiver forte Se a gente estiver forte na fé, a sua visão vai continuar ali protegida. Proteja a visão. Se Deus te mostra um caminho, se conduza por esse caminho. Proteja essa visão. Vá para o seu trabalho em oração. Tem pessoas que você já sabe que elas vão falar coisas que vão acessar você. Fique em oração. Mas não é para ficar em oração, orando alto, né? Botar a mão na cabeça da pessoa, repreender aquele espírito. Fecha a boca do maligno em nome de Jesus. Não faz isso. Aprendi lá na igreja, semente de fogo. Não aprendeu nada, não ensinamos isso. A gente ensina você a fazer uma coisa, né? Interna, você e Deus, light. Light, porém forte. Né? Light leve. Entende? Mas é verdade. O acesso do mundo o tempo todo quer levar a gente o tempo todo quer puxar você para baixo. E quando a gente vive pela fé, a gente anda por novos caminhos. A gente vive o sobrenatural. A gente enxerga Deus em tudo quanto é canto. Você já enxergou Deus em tudo quanto é canto? Uma ovelhinha minha contou que ela foi numa entrevista e ela estava fazendo uma parceria aí para um trabalho novo. E aí que ela foi nessa reunião e ela olhou para a pessoa, né? Atrás da pessoa tinha uma árvore. Tinha um desenho de uma árvore, assim, né?
E aí ela ficou um tempo viajando naquela árvore ali, né? Espero que ela não tenha deixado a pessoa falando sozinha, né? Tipo assim. Mas, enfim, ela ficou olhando aquela árvore e ela, Senhor, por que tem essa árvore aqui, né? E tal. E aí Deus falou, olha, porque eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou dar frutos na sua vida e você vai se espalhar como essa árvore. E aí, no mesmo dia, ela tinha uma outra reunião e adivinha o que ela achou nesse lugar que ela foi? Outra árvore. Se você não olhar isso com os olhos de fé, nossa, deve estar na moda a árvore. Vou botar na minha casa também. Na parede, árvore na parede, camisa de árvore, meia de árvore. Mas se você olhar para isso com olhos de fé, você vai falar, Deus deve estar querendo falar alguma coisa com essa árvore. E estava mesmo. E é maravilhoso. Se isso é loucura, então quero ser louca. Quero andar assim a cada dia. Que você ande assim a cada dia, sabe? Sabe quando as coisas às vezes não estão bem, mas você acorda em novidade de vida? Porque você sabe que vai melhorar? Você não sabe nem explicar como. Mas como? Como que vai melhorar? Você está sem dinheiro, sem namorado, sem trabalho. Como vai melhorar? Vai melhorar sim, porque meu Deus é o dono do ouro e da prata. Meu Deus é o Deus do universo. Meu Deus é o dono disso tudo e de você também. Amém? Então, eu queria chamar o pessoal do louvor, que a gente vai cantar uma música bem animada, fazer uma oração bem animada. Assim você dá a dica pro pessoal, entendeu? Gente, vamos levantar. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Peraí, já me recuperei. Tive uma breve crise de tosse, já passou. Olha só, gente. Se você vai para um show, você fica assim, cara, vamos fazer um show pro Senhor agora. Show pro Senhor, tá bom? Vai. Melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Oh, e o que pedido foi não se compara ao que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Oh, e o que pedido foi não se compara com o que há de vir. Você está se convencendo? Se convence, Deus tem o melhor para mim, vai. Vai lá, agora, vai. E o que pedido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim.
Jesus, eu quero orar, Senhor. Jesus, eu quero orar por um marco espiritual na vida de cada um aqui, Senhor. Oro por quebra de limites, Senhor. Limites autoimpostos, Senhor. Limites nas nossas mentes, Senhor. Limites no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nos nossos velhos hábitos, Senhor. Jesus, que você transforme o entendimento de cada um aqui, Senhor. Que a cada dia, Jesus, possamos viver pela fé, Senhor. A fé, Jesus, que você tem o melhor, Senhor. De que você já declarou que você tem o melhor para cada um de nós, Senhor. Que possamos viver, Senhor, e andar como vitoriosos, Senhor. Que não aceitamos menos do que tudo que você tem para dar para a gente. Menos do que o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh! Eu sei o melhor para você. Ele tem o melhor. Eu sei o melhor para você. Oh, e o que perdido for não se compara com o que há de vir. Eu sei o melhor para você. Ele tem o melhor. Eu sei o melhor para você. Oh, e o que perdido for não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Amém. Deus tem o melhor para você? Não me convenceu, não. Deus tem o melhor para você? Amém. Queria convidar aquele que quiser. Você que ainda não tem o Senhor, que você possa vir para cá, a gente vai fazer uma oração por você. Você que quer pedir uma oração especial, venha para cá que a gente vai orar por você também. Queria chamar os pastores para virem para cá, para a gente orar. Ninguém quer oração, não? Amém, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa, Jesus, que, como um ato profético, Senhor, veio até aqui à frente para declarar a sua fé, Senhor. Jesus, eu oro, Pai, que você possa entrar nesses corações, Senhor, e que você faça morada, Pai. Jesus, que cada dia essa pessoa possa aprofundar cada vez mais o relacionamento dela contigo, com o teu Santo Espírito, Senhor. Que ela possa andar por aí vendo e ouvindo a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, quero orar também por cada pessoa que está passando por algum tipo de desencorajamento, Senhor. Que está se sentindo limitado, Senhor. Que está se sentindo preso, pesado, Senhor. Pai, é hora que você atue na vida dessas pessoas, Senhor. Jesus, que você transforme, Senhor. Que você faça um milagre, Senhor. Oramos por milagres, oramos por manifestações espirituais, Senhor. Jesus, aquele que está fraco na fé, Senhor, fortaleça a fé, Senhor. Aquele que está desencorajado, Pai, traga alegria, Senhor. Aquele que está sem esperança, Senhor, renove essa esperança a cada dia, Senhor. Aquele que precisa, Jesus, de saúde, Pai, traz a cura, Senhor. Pai, oro, Jesus, por testemunhos de milagres, Senhor. Por testemunho, Jesus, que cada pessoa possa ser um testemunho ambulante do seu poder sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.